Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 106. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 19 minutos da sexta-feira, 6 de março de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Sim, segue tarifado o professor Bagdadi, além de muito preocupado. Tanto internacionalmente quanto domesticamente, o professor Bagdadi tem insônia no atual momento por conta das múltiplas preocupações que o aperreiam nessa quadra da história tão complexa que estamos vivendo. Temos também Daniel Souza, que é esse que eu vos falo ao longo dos próximos minutos. Vamos falar um pouco sobre ambiente de negócios, dinâmicas de investimentos, trazendo aqui algumas reflexões. Afinal, esse é o Petit Invest de toda sexta-feira aqui no Petit Jornal. Tudo bem, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest número 106. E, Daniel, a gente hoje vai dar um tempinho na guerra, né, envolvendo os Estados Unidos e Israel, que atacaram o Irã há quase uma semana atrás, né, foi no sábado da semana passada, para falar sobre um assunto que está mexendo muito com o ambiente doméstico brasileiro. Aliás, está se espalhando para tudo quanto é lado e tal. Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre o caso Master. Mas só lembrando, né, Daniel, quando a gente fala sobre esse Petit Invest aqui, a gente está falando sobre um espaço no qual a gente fala sobre economia, sobre boas escolhas, sobre boa alocação dos recursos, né, Daniel Souza? Tinha um professor de economia na faculdade que falava isso, a boa alocação dos recursos e tal, alocação eficiente dos recursos. Acho difícil ter alguma que seja mais eficiente do que a Insider Store, tá, Daniel? Ainda mais levando em consideração que você, usando o cupom da Insider Store, que está na descrição desse episódio, você ganha até 30% de desconto para fazer as suas compras ali, porque você soma o desconto do cupom do Petit Jornal com os descontos do site. Poucos fazem isso, viu? Desconto que acumula. Normalmente é descontos não cumulativos, não sei o que, na Insider Store não tem isso. Então, se você quer planejar aí roupa para trabalho, roupa para academia, roupa para lazer, roupa para viagem, roupa para tudo, a Insider Store te oferece tudo o que você precisa com o link que está na descrição desse episódio. Não perde essa oportunidade. Tanguy, eu queria só contar que eu vim aqui para a Austrália com algumas peças da Insider novíssimas, que eu enchi a minha mala de peças da Insider. Algumas foram apreendidas aqui, rapaz. Tu acredita nisso? Disseram, vamos ficar aqui mesmo, não vai voltar para o Brasil, afinal você ficou aqui de graça, né? Ficou aqui hospedado. Então, várias peças novíssimas da Insider acabaram ficando por aqui, em função justamente desse diferencial que a Insider ela realmente apresenta em todas as suas peças. Link no descritivo desse episódio, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, para a gente começar a falar sobre o caso Master, né, sobre Vorcaro e tal, eu queria te pedir primeiro para você fazer uma breve recapitulação do que a gente está falando. O que é o caso Master, o que está acontecendo. Eu até estava dando uma olhada aqui, Daniel, o primeiro episódio do Petit Investor, acho que a gente gravou falando sobre isso, foi no final de novembro. E de lá para cá, a coisa piorou muito. Se você puder fazer uma breve recapitulação, Daniel, o que é o caso Master no fim das contas? Tanguy, o caso Master envolve a liquidação de um banco pequeno, o Banco Master, que foi decretada em novembro de 2025 pelo Banco Central. Uma autoridade monetária, ela decreta a liquidação de um banco quando ela considera que a operação do banco se torna um risco para o sistema financeiro ou para os stakeholders, quer dizer, para todos aqueles envolvidos justamente nas transações daquele banco. A liquidação, na prática, acaba sendo um processo onde você pega os ativos, você liquida, ou seja, você transforma em algo líquido, você transforma em dinheiro e você vai pagando ali gradualmente os passivos. Liquidação é um processo que leva alguns anos, liquidação acaba sendo ali realmente algo que envolve inclusive o patrimônio dos controladores para que as dívidas possam ser honradas ao máximo. O grande problema, Tanguy, é que cada vez mais nós começamos a observar que não era um caso de liquidação comum. A gente estava falando, até nas palavras do próprio ministro da Fazenda do Brasil, provavelmente do maior caso de fraude bancária da história brasileira.
você teve ali uma instituição que durante alguns anos se alavancou muito em cima do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Você tem ali garantias até R$250 mil para investidores. Então, o que o Banco Master fazia era vender CDBs com taxas de juros muito altas para atrair aplicadores muito rapidamente, oferecendo como garantia o FGC, que é alimentado com recursos de todos os bancos, mas principalmente dos bancos maiores. E o CDB, Tanguy, acaba sendo uma situação, uma aplicação financeira onde você empresta dinheiro para o banco. Então, se você comprou um CDB do Banco Master, você está emprestando dinheiro para o Banco Master. E aí ele pode ali dispor desse dinheiro em diferentes aplicações, em diferentes oportunidades. Gradualmente, conforme as investigações foram sendo reveladas, você começou a ver, por exemplo, que o Banco Master ele fazia o seguinte: ele concedia empréstimo para uma empresa, essa empresa botava dinheiro no fundo, esse fundo aplicava no outro fundo de investimentos, que aplicava no outro fundo de investimentos, que aplicava no outro fundo de investimentos, que comprava CDBs do Banco Master. Quer dizer, na prática, você está falando de uma ciranda onde você, através justamente dos empréstimos que vão sendo concedidos, levanta recursos para o próprio banco, o que não é permitido pela legislação brasileira ou mesmo pela legislação de nenhum país minimamente sério. Você começou a observar que o Banco Master, na prática, levantava recursos em excesso e aí você começou a ter a suspeição de uma pirâmide, onde, na prática, você oferece uma rentabilidade muito alta para quem está entrando, mas você está pagando essa rentabilidade muito alta com recursos que estão permanentemente sendo injetados no banco e você precisa de novos investidores o tempo todo, mas uma hora a conta acaba não fechando. Você também teve ali operações muito esquisitas, onde o Banco Master, na prática, pegou uma carteira de crédito. Carteira de crédito nada mais é do que recebíveis de empréstimos que você concedeu. Então, você concedeu empréstimos, você vai receber ao longo do tempo, você pode pegar essa carteira de recebíveis e vender para alguém. Isso é perfeitamente normal. O Banco Master comprou de uma empresa chamada Tirreno. Aparentemente, essa empresa Tirreno, ela só tinha relações com o próprio Banco Master, então teve ali uma suspeição de que ela funcionava como uma empresa de fachada do Master. O Master pegou essa carteira da Tirreno, comprou por R$6 bilhões e revendeu para o Banco de Brasília por 12, sendo que o Banco Master não pagou a Tirreno, fez apenas um registro contábil. E mais, essa carteira que foi vendida, ela era falsa, pelo menos em sua grande maioria. Na prática, eram créditos que não eram de verdade, eram créditos que tinham sido fabricados. Enfim, estão aparecendo múltiplos problemas, isso sem falar do envolvimento de autoridades, que agora começam também a ser arrastadas para esse caso. Pois é, e aí esse é um ponto que para mim é fundamental para a gente falar sobre isso, né? A gente começou a ter um caso que, quando surgiu, parecia que era mais uma fraude financeira, uma série de fraudes financeiras, e agora se torna um caso de polícia, né? Se torna algo muito maior, envolvendo gente muito grande na República, né? Você consegue falar sobre isso? Consigo, Tanguy. A desconfiança, e é isso que as investigações têm levantado, é que, num certo sentido, o próprio Banco Master sabia que esses mecanismos que estavam sendo estruturados não eram sustentáveis, né? Em algum momento, você precisaria sair fora do negócio. E sair fora do negócio, nesse caso, a primeira alternativa foi vender o Banco Master para o BRB, que é um banco estatal. E aí ficou um pouco esquisito. Eu lembro que na época que o BRB anunciou que queria comprar o Banco Master, o pessoal ficou, mas peraí, o Banco Master está cheio de problemas, etc. E o BRB está oferecendo uma pequena fortuna para comprar o Banco Master. E claro, se o Banco Master é absorvido pelo BRB, que é um banco bem maior, todas essas operações poderiam sumir lá dentro do BRB, poderiam ser absorvidas pelo BRB, e o BRB é um banco estatal, é um banco do GDF, é um banco do governo do Distrito Federal. E aí o Banco Central disse, não, o BRB não vai comprar o Banco Master. E você depois teve um anúncio também de uns investidores árabes que comprariam o Banco Master, etc., mas ninguém sabe exatamente quem são esses investidores. A polícia desconfia que esses investidores não existiam ou simplesmente era uma forma de tentar ganhar mais tempo junto ao Banco Central para costurar uma alternativa. E aí as autoridades são envolvidas porque você começa a questionar o seguinte, bom, mas por que o Banco de Brasília
comprou uma carteira de créditos que não tinha qualidade? Por que o Banco de Brasília se dispôs a comprar o Banco Master e fez ali uma oferta para o Banco Master? Por que o TCU começou a atuar de forma tão inusual no que diz respeito ao Banco Master? Ou por que autoridades judiciais brasileiras, juízes brasileiros, magistrados, começaram a atuar de forma tão inusual? E aí você começa a descobrir, e a polícia tem, inclusive, tido muito sucesso nisso, a Polícia Federal, que constitui-se uma teia de proteção do Banco Master. Ou seja, a principal hipótese é que, na certeza de que esse tipo de operação ia dar problema em algum momento, você precisaria ter bons amigos quando esses problemas aparecessem. Bons amigos para te proteger do pior. E a comparação disso com o caso Epstein, ela é inevitável, né, Daniel? Claro que o caso Epstein, ele vai também para uma questão de tráfico sexual, exploração de menores e tudo que não apareceu no caso Master, né? Não tem nada a ver com o Daniel Vorcaro, mas, de qualquer maneira, essa ideia de você ter uma série de operações que são feitas a partir do momento em que você tem conexões que não tem como ser desfeitas, né? O que o Epstein fazia era basicamente envolver as pessoas em coisas muito pesadas e depois você vai conseguir todos os favores que você quiser. A impressão que dá é que o Vorcaro fez uma rede mais ou menos parecida, né? Ele vai envolvendo um, vai envolvendo o outro e daqui a pouco cria-se uma rede de proteção em torno dos esquemas todos do Banco Master. Me parece que a lógica é mais ou menos parecida. Mais uma vez, ressalvada a questão gravíssima que você tem no caso Epstein, relacionado a tráfico sexual, exploração de menores, né? Que é muito pesado o que aconteceu no caso Epstein. E no caso no caso Tupiniquim, né, na versão brasileira, não envolve essa dimensão, mas a lógica por trás de você ter esse comércio de favores me parece que é um caso, é um traço mais ou menos comum entre os dois casos, né? É verdade, Tanguy. Salvaguardada essa diferença que você muito bem pontuou, você tem tido, inclusive, informações de que o Vorcaro dava festas, etc. E, consequentemente, você tinha ali uma lógica de sedução parecida e, na medida em que você foi atraído, depois você teria muita dificuldade de sair. Além também de todo o dinheiro que foi gasto com consultorias, etc., o que muitas vezes gera uma certa suspeição de que, puxa, peraí, você está pagando essa grana toda para essas pessoas ou para parentes dessas pessoas? Qual era o seu objetivo verdadeiro quando realizava esse tipo de contratação? Um banqueiro encrencado não tem amigos poderosos, Tanguy, de forma, digamos assim, desinteressada, né? E vice-versa. Então você acaba tendo ali uma suspeição que está sendo investigada e que está trazendo aí todo dia um capítulo novo, uma novidade em relação a esses acontecimentos. De novo, é importante registrar que o Banco Master era um banco muito pequeno, era um banco irrelevante no sistema bancário brasileiro. E mesmo assim ele está gerando aí um terremoto, tanto do ponto de vista do sistema financeiro quanto do ponto de vista do mundo político. E mais recentemente nós tivemos aí o levantamento de questões graves, porque você teria aí dois altos funcionários do Banco Central que estariam ali ajudando o Vorcaro durante os momentos em que o Banco Master esteve encrencado com o Banco Central, o que tornaria tudo ainda mais grave. Claro que isso tem que ser investigado, é claro que essas pessoas têm direito à defesa, mas você tem ali uma suspeição que é gravíssima de que o próprio Banco Central, num certo sentido, estaria envolvido. Então, você tem pessoas dos três poderes, nas quais o Vorcaro tinha aí amizades que foram construídas ao longo do tempo, e você tem instituições importantes também, toda ali uma rede de proteção que ele acabou constituindo. E isso vai trazer muitas consequências, não só políticas, quanto também econômicas. Muito provavelmente o FGC tem que ser reformado de maneira profunda para evitar esse tipo de comportamento oportunista. O próprio Banco Central talvez vai ter que ser repensado, porque você teve ali algum tipo de fragilidade no que diz respeito ao comportamento ético de algumas pessoas, caso isso se confirme. O Brasil deve sair diferente no final de todo esse processo que ainda está em curso. Me parece que ainda vai aparecer muita coisa ao longo dos próximos meses. E eu lembro que o episódio que a gente gravou lá em novembro, Daniel, que eu fiz referência agora há pouco, era quais são as lições do Banco Master. A gente mal sabia, né, Daniel, que a gente já estava querendo tirar lições lá em novembro e estava mal começando, né? Ainda tinha muita coisa.
Você falou sobre reformar o FGC, você falou sobre a necessidade de repensar o próprio Banco Central. O que você vê como outras consequências, Daniel, para a gente fechar aqui, dessa necessidade de repensar todo o sistema financeiro, o sistema bancário e tal, nessas relações interpessoais quando a gente fala sobre o Banco Master? Ou seja, tentando responder a nossa pergunta lá de novembro, quais são as lições que o Banco Master deixou até agora, né? A gente não sabe se vem mais coisa por aí. Uma coisa que me parece muito angustiante, Tanguy, é perceber que no Brasil as relações pessoais têm uma força que elas não deveriam ter. As relações no Brasil deveriam ser mais impessoais. As relações elas se tornam mais impessoais quando um processo não tem capa, quando uma análise junto a uma instituição não importa quem são os agentes envolvidos. Você tem as regras e as regras devem ser seguidas. Me parece que o fortalecimento das instituições é um caminho super importante. Às vezes me angustia também o que algumas pessoas defendem, que vamos rasgar as instituições, vamos jogar tudo no lixo. Não, se você rasgar as instituições, você vai para um lugar ainda pior do que você está hoje. Se as instituições elas estão permeáveis ao personalismo, o personalismo precisa ser combatido, porque o personalismo abre espaço justamente para você beneficiar os seus amigos ou abre espaço também para você beneficiar aqueles que eventualmente te oferecem favores ou te oferecem incentivos para isso. E quando a gente pensa no sistema bancário brasileiro, que é um sistema bancário historicamente muito sólido e bastante seguro, em crises internacionais o Brasil acabou enfrentando com alguma tranquilidade, me parece que o próprio Banco Central tem que repensar um pouco os mecanismos de controle, de fiscalização sobre pessoas com alto poder, porque na prática, todos esses envolvidos, ninguém ganha mal, né, Tanguy? Não estamos falando hoje, quando pensa em magistrados, quando pensa em membros do TCU, parlamentares ou mesmo funcionários de carreira do Banco Central, ninguém ganha mal. A gente está falando de pessoas que estão ali na elite do funcionalismo, mas mecanismos precisam ser criados para que as instituições sejam preservadas e que pessoalidade seja minimizada e combatida. A impessoalidade é fundamental, é um princípio e um valor constitucional brasileiro, e de alguma maneira a gente precisa trabalhar para que isso se torne cada vez mais aderente à realidade. Perfeito. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Queria agradecer muitíssimo todo mundo que está aqui junto com a gente, mais uma vez, mais uma sexta-feira, falando sobre temas econômicos, macroeconômicos, né? O Banco Master me parece que ainda vai dar muito pano para manga, a gente vai ter que voltar nesse assunto ainda outras vezes. A gente volta, Daniel, a princípio na segunda-feira à noite. Tá? Na segunda-feira de manhã não teremos episódio, a gente não sabe exatamente como é que vai ser hoje mais tarde, o sábado e tal, a princípio não tem episódio, mas de qualquer maneira, na segunda-feira à noite a gente está de volta com mais um bate-papo. Daniel Souza, nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.